Hallo Leute! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da série Primeiras Frases em Alemão. Hoje nós vamos trabalhar mais um pouco com as frases no passado. Então essa é a nossa aula número 2 de frases no passado. Na aula passada nós já ouvimos algumas frases, hoje nós vamos ver outras frases, certo? E hoje então vamos trabalhar com esses verbos irregulares, né, que é o passado dos verbos irregulares com o verbo auxiliar haben. Mas não se preocupem ainda, vamos primeiramente entender as frases, que esse é o nosso principal objetivo, entender alemão, compreender as frases. Depois eu vou explicar o que aconteceu ali com os verbos, por que nós conjugamos dessa forma, certo? Então vamos à nossa primeira frase para vocês entenderem alemão então. Ich habe einen Hamburger gegessen. Ich habe gegessen quer dizer eu comi. Ich habe, né, aqui o haben é o verbo auxiliar e nós precisamos conjugar ele de acordo com a primeira pessoa, como eu expliquei na aula passada. Então, ich habe einen Hamburger, um hambúrguer, e o gegessen é o particípio que, juntamente com o verbo auxiliar aqui, haben, forma o passado. Então, ich habe gegessen, eu comi. Por isso, ele sai em outra cor aqui. Então, o habe, gegessen, os dois juntos formam o passado. Então, eu comi. O que eu comi? Einen Hamburger, um hambúrguer. Ich habe einen Hamburger gegessen. Então, esse é o passado do verbo comer, né? Essen. Ich habe gegessen. E ele sempre, quando a gente tem alguma informação a mais, a gente coloca entre os dois verbos aqui, ó. Então, ich habe einen Hamburger gegessen. Próxima frase. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich habe gelesen, eu li. Então, ich habe gelesen, eu li. Das Buch, o livro. Noch nicht, ainda não. Então, o nicht é a negação, é o não, e o noch é o ainda. Então, a frase ich habe das Buch noch nicht gelesen quer dizer eu ainda não li o livro. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Wir haben dich vorhin angerufen. Wir haben angerufen, nós ligamos, né, de telefonar. Então, nós ligamos, wir haben angerufen. Então, o wir é nós. Haben angerufen, então é o verbo ligar no passado, ligamos. Dich, para ti, e vorhin é há pouco. Wir haben dich vorhin angerufen. Então, nós ligamos há pouco para ti. Wir haben dich vorhin angerufen. Die Jungen haben den Hund gefangen. Die Jungen, então os meninos, os rapazes, os meninos, die Jungen, haben gefangen, capturaram, pode ser também pegaram. Então, haben gefangen. Então, aqui eu precisei conjugar o verbo haben de acordo com o sujeito. Die Jungen, os meninos. Haben, capturaram. Juntamente com o gefangen, haben gefangen, fica capturaram. E den Hund, o cachorro. Die Jungen haben den Hund gefangen. Então, os meninos capturaram ou pegaram o cachorro. Hast du gut geschlafen? Você dormiu bem? Hast geschlafen. Então, a gente poderia colocar também como tu dormiste bem, né? Então, o tu ou você, aqui os dois estão certos, né, na tradução. Então, hast geschlafen é o passado. Então, dormiu. O du, então, é a segunda pessoa, o tu, e o gut, bem. É uma pergunta, né? Eu já ensinei essas perguntas para vocês, né? Então, hast du gut geschlafen? Você dormiu bem? Para quem não se lembra da estrutura dessas perguntas aqui, tem uma aula sobre as perguntas, né? Então, como fazer perguntas em alemão. É só acessar ali e tirar todas as dúvidas. Hast du gut geschlafen? Você dormiu bem? Sie haben den Termin vergessen. Sie haben vergessen, esqueceram. Então, o vergessen, juntamente com o haben, forma o passado, então, esqueceu. Sie haben vergessen, eles se esqueceram.
den Termin da consulta. Aqui, Termin pode ter outras traduções, pode ser compromisso, um horário, uma consulta, tá? Mas é um horário marcado, tá? Com alguma pessoa, com alguém. Den Termin, então a consulta, o horário, o prazo pode ser também, tá? Então, a gente tem às vezes várias traduções, então depende do contexto. Sie haben den Termin vergessen. Eles se esqueceram da consulta. Was habt ihr geschrieben? O que vocês escreveram? Então, mais uma pergunta com W, né? São as W-Fragen. Então, was habt ihr geschrieben? Então, o was é o quê? Habt geschrieben é o passado de escrever, né? Então, schreiben é o infinitivo. E was habt ihr geschrieben? O que vocês escreveram. Então, o ihr é o vocês. Was habt ihr geschrieben? O que vocês escreveram? Er hat 2 Liter Wasser getrunken. Er hat getrunken, ele bebeu. 2 Liter Wasser, 2 litros de água. Er hat 2 Liter Wasser getrunken. Então, getrunken aqui vem do verbo trinken, que é o verbo beber, tomar. Er hat getrunken, ele bebeu. Meine Kollegin hat mir sehr viel geholfen. Meine Kollegin, então é minha colega. Mas aqui nós temos um porém. Toda vez que a gente diz Kollegin, sempre quando termina em IN se refere a uma mulher, né? Então, Kollegin, tá? Então, meine Kollegin é a colega de trabalho. Então, sempre quando a gente chama Kollegin, a gente se refere à colega de trabalho. Quando a gente quer dizer um colega, assim, de turma, de aula, a gente pode dizer Klassenkamerad, tá? E quando é um camarada, assim, a gente diz Kamerad, tá? Então, Kamerad, Klassenkamerad, Klassenkameradin, tá? Então, isso é um pouquinho diferente. Kollegin sempre se refere ao colega de trabalho, tá? Então, aqui neste caso, como terminou em IN, é uma mulher. Meine Kollegin, a minha colega de trabalho. Hat geholfen é o passado, né, de ajudar. Então, ajudou. Hat geholfen, ajudou. Mia, ela me ajudou. Então, estou referindo a mim, né? Me ajudou. Sehr viel, muito. Aqui o sehr, a gente usa o sehr. O viel já quer dizer bastante, muito, tá? Quando a gente usa o sehr, a gente está intensificando isso um pouquinho mais, tá? Então, sehr viel, muito, tá? Então, a gente usa bastante o sehr, né? Então, às vezes fica um pouquinho, né, redundante, assim, nossa, mas é muito? Mas aqui é só para intensificar este bastante, tá? Então, é muito mesmo. Meine Kollegin hat mir sehr viel geholfen. Bom, agora nós vamos entender o que aconteceu aqui. Como vocês já viram na aula passada, vocês sabem que o verbo auxiliar sempre fica na posição 2 e o particípio do verbo, que a gente forma particípio 2 do verbo, a gente coloca no final, tá? Essa formação não é tão difícil assim. Geralmente, a gente coloca um G e um E antes do verbo e finaliza, então, em T. Neste caso aqui, vocês viram que todos os verbos finalizaram em EN. Por que isso? Na aula passada, todos estes aqui finalizaram em T. Vocês têm alguma ideia? Aqui foi finalizado em N porque são verbos irregulares, tá? Então, por causa disso, nós temos uma terminação diferente. Então, a regrinha é, para verbos irregulares, a gente pode acrescentar um GE, tá? E a gente coloca o radical do verbo e o final termina em EN. Como são irregulares, não quer dizer que sempre essa regrinha funcione, tá? Mas a terminação sempre vai ser EN. O G e o E, às vezes, pode ter alguma outra mudança também. O G e o E a gente pode ter, sim, em todos eles, mas a gente também pode ter alguma alteração. Que nem aqui no primeiro verbo já, né, que é o verbo, no infinitivo é o verbo essen. E no passado a gente acrescentou um G e um E, mas como a gente tem um E depois, né?
Ó, um E, depois a gente precisou de mais um G, por isso ficou gegessen. Então, não é só simplesmente colocar o G e o E e acrescentar o radical, senão ficaria geessen, né? Então, podem ter algumas mudanças ali também. Por isso é bom a gente até memorizar. E como é que a gente memoriza estes verbos? É através de frases, como eu estou ensinando para vocês aqui. É a melhor forma de memorizar o passado, tá? O que vocês podem fazer é o que eu fiz aqui, é riscar com outra cor, sublinhar com outra cor o verbo no passado, para vocês lembrarem, né? Que ele é um pouquinho diferente. E repetir várias e várias vezes as frases. Não tem erro, vocês vão memorizar o passado juntamente com outro vocabulário, porque daí vocês ampliam o vocabulário de uma forma mais ampla e mais rápida, certo? Então, ó, o essen, o passado, então, ficou gegessen, tá? Então, eu vou colocar aqui todos os passados, a listinha para vocês entenderem. Então, aqui o verbo auxiliar, aqui neste caso, sempre vai ser o haben também. Aqui eu vou colocar só o particípio, porque é ali que vai mudar. Depois nós temos o verbo lesen, e o passado é gelesen. Ó, olha só, então o lesen aqui a gente só acrescentou um G e um E antes. Gelesen. Então esse aqui ficou tranquilo, fácil. Vamos seguindo. Depois nós temos o verbo anrufen. Aqui, pessoal, ele é um verbo um pouquinho diferente. Para quem já estudou um pouquinho de alemão, sabe que nós temos no alemão os verbos separáveis. Este an aqui é o prefixo. Quando nós temos estes verbos separáveis aqui, a gente precisa colocar o G e o E no meio, entre o prefixo e o verbo principal. Ó, angerufen. Certo? Por causa disso, o G e o E está aqui no meio. Angerufen. Mas terminou em EN. Depois nós temos o verbo fangen, que aqui também ficou bem fácil, que a gente só acrescentou, então, o G antes. Ficou, então, o gefangen. Depois nós temos o verbo schlafen. Esse aqui eu estou colocando no infinitivo, tá? O infinitivo vocês depois até podem procurar nos dicionários, né? Eu até já mostrei um dicionário para vocês, né? Que é o reverso.net. Vocês podem entrar lá no site e consultar todos os tempos verbais e o passado também. Na aula passada eu mostrei bem certinho, daí vocês também podem verificar, ok? Então, schlafen, geschlafen. Ó, esse também não ficou difícil. Olha só, ele ficou com o G e o E antes dele. Então, schlafen ficou praticamente igual. Depois, nós temos o verbo vergessen, que ele ficou totalmente igual, tá? Então, vergessen ficou igual. Então, estes são os verbos não separáveis, tá? Então, quando a gente tem os verbos que começam com um V aqui, com o ver, por exemplo, a gente geralmente não coloca nada neles, né? Então, o vergessen, ele ficou igual aqui no particípio. Junto agora com o verbo auxiliar, aí nós temos o passado. Por exemplo, ich habe den Termin vergessen, eu esqueci do compromisso, né? Da hora. Ich habe den Termin vergessen. E como fica isso no presente? Ich vergesse. Ich vergesse. Eu esqueço, né? Ich vergesse immer den Termin, por exemplo. Eu sempre esqueço do compromisso da hora, tá? Então, ich vergesse immer den Termin. Então, no presente fica assim. Então, vocês podem consultar lá no site para ver como fica, ou no duden.de, que é tudo em alemão, né? Também, para quem já está mais avançado, pode entrar neste site lá. Então, vocês podem ir consultando. O bom é que hoje em dia a gente consegue consultar tudo, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, os dicionários ajudam bastante. Então, o schreiben, que é o escrever, aqui ele tem uma leve mudança, tá? Então, ó, schreiben, aqui tem EI, certo? E aqui a gente coloca o G e o E, mas cuidado, aqui não é schreiben, é IE. Aqui tem essa troca. Então, é geschrieben e não geschreiben. Cuidado. Geschrieben. Então, schreiben no infinitivo EI. No particípio geschrieben, tá? Depois, nós temos o verbo trinken, que é o verbo beber. E no passado, ele muda bastante, ó. Getrunken.
Então, ele mudou. Por ser um verbo irregular, então ele mudou bastante. Os verbos irregulares, eles não têm, assim, essa regra fixa que nem a gente viu os verbos na aula passada, que a gente coloca o GE e o T no final. Aqui eles podem ter outras alterações. Por isso é sempre bom consultar, né? E estudar bastante as frases, né, destes tempos verbais aqui para vocês pegarem bem e memorizarem bem. Depois nós temos o verbo helfen. Ele também mudou bastante. É geholfen, não é gehelfen. Então, aqui também, em vez do E, a gente tem o O, tá? Então, isso aqui são os particípios. Eu peguei os verbos que a gente mais usa no nosso dia a dia, tá? Então, aqui, todos estes aqui, então, é a mudança, né? É o particípio para a gente conseguir formar o passado, tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, não tem uma regra fixa, todos estes verbos são assim, certo? Agora, o que vocês podem fazer? Vocês podem consultar, como eu falei, todos os verbos que vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar nos dicionários, lá sempre vai ter a conjugação, e treinar todos os dias, ler as frases. Vocês não vão mais esquecer. Além de memorizarem o passado, vocês vão memorizar mais vocabulário, vocês vão ter frases completas para usar, não somente o verbo, saber o verbo no presente, o verbo no passado, isso não ajuda muito. Vocês precisam saber frases, construções, entender textos, entender frases. Agora vamos ler novamente, eu vou ler as frases novamente, vocês podem ir repetindo aí já para memorizar. Se conseguirem repetir em voz alta, melhor ainda, né? Acelera ainda mais o processo de memorização. Ich habe einen Hamburger gegessen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Wir haben dich vorhin angerufen. Die Jungen haben den Hund gefangen. Ó, cuidado aqui, ó, gefangen. Eu já expliquei para vocês, quando a gente tem um G e um E no final, quando tem um N antes, a gente faz o som deste G como se fosse um H. Gefangen, gefangen. Então, novamente. Die Jungen haben den Hund gefangen. Hast du gut geschlafen? Sie haben den Termin vergessen. Was habt ihr geschrieben? Er hat 2 Liter Wasser getrunken. Meine Kollegin hat mir sehr viel geholfen. Dicas agora para vocês estudarem. Todos os dias, por pelo menos 7 dias, vocês vão revisar essas frases todos os dias, pelo menos umas 10 vezes, tá? Vocês vão notar que no final dos 7 dias vocês já vão saber praticamente de forma natural isso daqui, né? A gente acha às vezes que a gente decora, mas isso não é decorar, né, o conteúdo. É vocês não esquecerem. Como eu expliquei, a gente tem a curva do esquecimento quando a gente não revisa o conteúdo depois de 24 horas, depois de 40 horas a gente esquece tudo. Então, é muito importante vocês revisarem agora por pelo menos todos os dias, por 7 dias. Vocês vão notar a evolução. Façam esse teste que vocês vão se surpreender. Vocês podem revisar essa aula várias vezes ainda também, né? Assistam todos os dias, revisem. Quem gosta de copiar as frases já copia no caderninho. Tem muitas pessoas que memorizam dessa forma, melhor ainda, né? Eles escutam, eles repetem e eles copiam ainda, né? Eu gosto de copiar também. Acho que faz parte, a gente vai treinando a escrita também. É um ótimo exercício para treinar a escrita. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem ainda não viu a primeira aula sobre as frases no passado, eu vou deixar linkado aqui, vocês podem acessar essa aula também. Para você, talvez, que esteja novo aqui no canal, que você não tenha visto nenhum outro vídeo ainda, nós temos essa série de primeiras frases em alemão. É muito importante que você assista a todas elas. E você pode também se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os nossos novos vídeos. Eu quero ver vocês na nossa próxima aula. Bis bald!